Today, at the National Cathedral in Washington, America said goodbye to the man who led America to the moon, Neil Armstrong. Há 11 anos, o mundo perdeu um dos nomes mais lendários da exploração espacial, Neil Armstrong, o homem que eternizou a frase "um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade", ao pisar na superfície lunar durante a histórica missão Apollo 11. Seu legado como o primeiro ser humano a caminhar na Lua transcendeu fronteiras, inspirando gerações de sonhadores e cientistas a olhar para o céu com esperança e curiosidade renovadas. Porém, a morte de Armstrong, que ocorreu em 2012, deixou um vazio na comunidade global e o mundo recordou com pesar a passagem de um verdadeiro herói. Contudo, recentemente, sua família trouxe à luz uma verdade sombria que lança uma nova versão sobre sua morte. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Quando Neil Armstrong morreu em um hospital de Cincinnati, 2 semanas depois de passar por uma cirurgia cardíaca em 2012, sua família lançou uma comovente homenagem aos milhões de admiradores do astronauta em todo o mundo. Honre seu exemplo de serviço, realização e modéstia, escreveram eles, dizendo aos fãs do primeiro homem a pisar na Lua, que da próxima vez que você sair em uma noite clara e ver a Lua sorrindo para você, pense em Neil Armstrong e dê uma piscadela para ele. Mas em particular, a reação da família à sua morte aos 82 anos foi muito mais tempestuosa. Seus 2 filhos alegaram que cuidados pós-cirúrgicos incompetentes no Mercy Health, Fairfield Hospital, haviam custado a vida do Sr. Armstrong, e até mesmo um especialista contratado pelo hospital encontraria sérios problemas com seu tratamento. O hospital defendeu o tratamento, mas pagou à família $6 milhões para resolver o assunto em particular e evitar a publicidade devastadora, mostram os documentos. E além disso, fizeram questão de manter em segredo as denúncias e o acordo. O Sr. Armstrong passou por uma cirurgia de ponte de safena no início de agosto de 2012 e sua esposa disse à Associated Press depois que ele era incrivelmente resistente e estava andando no corredor. Mas quando as enfermeiras removeram os fios de um marca-passo temporário, ele começou a sangrar na membrana que envolve o coração, levando a uma série de problemas que resultaram em sua morte em 25 de agosto. Em um escaldante e-mail em julho de 2014 para os advogados do hospital, Wendy R. Armstrong, advogada e esposa de Mark, filho do Sr. Armstrong, observou que Mark e seu irmão, Rick, em breve viajariam para a Flórida para falar em uma cerimônia marcando o 45º aniversário do primeiro pouso na Lua. Este evento no Kennedy Space Center receberá cobertura nacional de notícias, escreveu Wendy Armstrong. Rick e Mark foram solicitados por vários escritores de livros e cineastas para obter informações sobre Neil que ninguém já conhece, uma das figuras públicas mais famosas e reverenciadas da América. No entanto, essa disputa médica e o acordo secreto, nunca antes relatados, só vieram à tona dias após o 50º aniversário da caminhada lunar de Armstrong. O The New York Times recebeu por correio de um remetente desconhecido 93 páginas de documentos relacionados ao tratamento do astronauta e ao caso legal, incluindo relatórios de duelo de especialistas médicos dos 2 lados. Alguns dos documentos, embora marcados como arquivados sob sigilo, estão disponíveis ao público no site do Tribunal de Sucessões, confirmando que os documentos recebidos pelo The Times são autênticos. Uma nota não assinada incluída no envelope dizia que o remetente esperava que a informação salvasse outras vidas. O
O acordo legal adiciona uma nota de rodapé sombria à história inspiradora de Armstrong, que evitou os holofotes e nunca lucrou com sua fama. Ele também ilustra a prática controversa, mas comum de acordos confidenciais em negligência médica e outros casos de responsabilidade que protegem reputações, mas impedem a responsabilidade pública. E assim, mostra como o renome extraordinário de uma figura como o Sr. Armstrong pode se tornar um poderoso martelo nas negociações. Uma advogada representando os netos do Sr. Armstrong no processo secreto, Berta G. Helmick, caracterizou vividamente as apostas para o hospital em um processo no Tribunal de Sucessões no condado de Hamilton, Ohio, onde o Sr. Armstrong morava. Qualquer ligação deste provedor de saúde com a morte do falecido poderia manchar irreparável e injustamente para sempre a empresa, mas para a estatura icônica do falecido na história da humanidade, é improvável que um acordo de homicídio culposo neste valor, com causalidade contestada, fosse alcançado. Nenhuma instituição quer ser remotamente associada à morte de um dos maiores heróis da América, escreveu ela em declaração. A senhora Helmick observou que o acordo poderia ser desfeito, e seus jovens clientes perderiam sua parte do dinheiro, se os termos do acordo viessem à tona. Se a existência da ação de homicídio culposo e o acordo forem revelados pelas partes do acordo, todo o pagamento deve ser reembolsado integralmente, escreveu ela. Assim, enquanto se esforçavam em 2014 para consultar especialistas médicos sobre a alegação da família, funcionários do hospital, temerosos de alimentar rumores sobre a morte do astronauta, usaram Ned Anderson como pseudônimo de Armstrong. Em 8 de julho de 2014, uma advogada do hospital, Nancy A. Lawson, escreveu a Wendy Armstrong com uma pergunta contundente. Mark e Rick pretendem discutir a alegação de homicídio culposo no Kennedy Space Center se nenhum acordo for alcançado até sexta-feira, dia 18 de julho? Em resposta, a senhora Armstrong disse que as informações sobre o tratamento hospitalar e a morte do Sr. Armstrong poderiam ser muito lucrativas para Mark e Rick se eles se beneficiarem de um projeto de filme ou livro. Obviamente, as informações sobre essa alegação de homicídio culposo seriam extremamente úteis para esses projetos, e o envolvimento dos meninos renderia um ganho monetário muito superior à demanda feita para o acordo, escreveu a senhora Armstrong. Assim, a demanda original de Wendy Armstrong, em nome da família, era de $7 milhões, e registros do Tribunal de Sucessões do Condado de Hamilton mostram que a maior parte do acordo, quase $5,2 milhões, foi dividida igualmente entre os filhos de Armstrong, Mark e Rick. Já sua viúva, Carol, que era a segunda esposa do Sr. Armstrong, não participou do acordo, dizendo que não fez parte disso e que queria que isso ficasse para registro. Assim, quando um repórter notou que ela havia assinado o acordo em seu papel de executora do espólio, ela respondeu: "Não tive escolha. Era isso ou perderia meu emprego como executora." Questionada se isso significava que ela não havia aprovado a reclamação contra o hospital, ela disse: "Acho que não posso responder a isso", dizendo que estava sujeita a um acordo de confidencialidade. Mark e Rick Armstrong, que atuaram como consultores para o filme de 2018 First Man, estrelado por Ryan Gosling como Neil Armstrong, não responderam a vários pedidos de comentários. Wendy Armstrong, que atuou como advogada da família no acordo, também não respondeu. Contudo, em um comunicado, Nanette Bentley, porta-voz do grupo hospitalar, disse ao The Cincinnati Enquirer que a natureza pública desses detalhes é muito decepcionante, tanto para o nosso ministério quanto para a família do paciente, que desejava manter esse assunto legal privado. Karen Armstrong, ex-esposa de Rick Armstrong, disse: "Estamos todos sob acordos de sigilo nos tribunais. Todos os associados à família estão, então ninguém pode dizer nada." James Hansen, um professor emérito de História na Auburn University e autor da biografia de Armstrong First Man, que se tornou a base para o filme, disse que estava ciente dos problemas com os cuidados do Sr. Armstrong.
Hansen disse que reteve as informações de uma edição atualizada de 2018 de seu livro, por respeito aos membros da família. No entanto, James Hansen afirmou que acredita que toda a história do que aconteceu deve ser conhecida, e que a história de vida de Armstrong realmente não está completa até que seja conhecida e, ainda mais importante, a história completa de sua morte pode evitar tragédias semelhantes no futuro. Assim, 3 revisões especializadas dos registros médicos do Sr. Armstrong, uma preparada a pedido da família Armstrong e 2 para o hospital, fornecem um esboço do que aconteceu depois que ele foi internado no Fairfield Hospital, no subúrbio de Fairfield, em Cincinnati, com sintomas de doença cardíaca. Os registros não dizem por que ele ou sua família escolheram Fairfield, um hospital comunitário que faz parte de um grupo maior de hospitais católicos, agora chamado Bon Secours Mercy Health, em vez de, por exemplo, o Centro Médico da Universidade de Cincinnati, um hospital acadêmico maior. Falecimento e negligência. Depois de fazer testes, os médicos de Fairfield decidiram fazer a cirurgia de ponte de safena imediatamente, o tempo que alguns especialistas questionariam mais tarde. Como parte padrão do procedimento, os médicos implantaram fios temporários para ajudar a controlar seus batimentos cardíacos enquanto ele se recuperava. Mas quando uma enfermeira removeu os fios, o Sr. Armstrong começou a sangrar internamente e sua pressão arterial caiu. Os médicos o levaram ao laboratório de cateterismo do hospital, onde um ecocardiograma mostrou, nas palavras de um especialista, sangramento significativo e rápido. Lá, os médicos drenaram um pouco de sangue de seu coração para evitar que ele fosse pressionado e dificultado pelo líquido acumulado. O Sr. Armstrong foi então transferido do laboratório de cateterismo para uma sala de cirurgia. Contudo, os registros não deixam claro o que os médicos podem ter feito lá, mas ele parece ter demorado 1 semana ou mais antes de morrer em 25 de agosto. Sua família anunciou na época que a causa da morte foram complicações resultantes de procedimentos cardiovasculares. As análises de especialistas se concentram na decisão do hospital de levar o Sr. Armstrong a um laboratório de cateterismo, em vez de diretamente a uma sala de cirurgia, quando ele começou a apresentar complicações. A decisão de ir ao laboratório de cateterismo foi o maior erro, escreveu o Dr. Joseph Bavaria, vice-presidente de cirurgia cardiotorácica da Universidade da Pensilvânia, em uma revisão realizada a pedido da família Armstrong. Já o Dr. Richard Salzano, um cirurgião cardiotorácico do Yale Medical Center, que revisou o caso para o hospital, viu a decisão de levar o Sr. Armstrong ao laboratório de cateterismo como defensável, mas certamente mais arriscado do que levar o paciente para a sala de cirurgia. O Dr. Salzano disse aos advogados do hospital que, depois que o sangramento começou, o Sr. Armstrong poderia ter 50% de chance de sobrevivência se os cirurgiões reabrissem seu tórax no laboratório de cateterismo, mas que o paciente tornou-se incurável a caminho da sala de cirurgia. Registros de casos mostram. Contudo, o Dr. Salzano se recusou a falar mais sobre o caso, e o Dr. Bavaria não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Assim, outro médico que examinou o caso para o hospital, Dr. J. Stanley Hillis, geralmente apoiou a forma como o caso foi tratado, incluindo a decisão de tratar o Sr. Armstrong no laboratório de cateterismo quando surgiram complicações. Eu sei que eles me pediram para manter isso confidencial. Eu apenas conversei com eles e dei uma breve opinião. Ele se recusou a fazer mais comentários, afirmando que tinha apenas vagas lembranças dos detalhes médicos de 5 anos atrás, disse o Dr. Hillis, um cardiologista praticante em Indiana. Já o Dr. Ashish Jha, professor de medicina na Universidade de Harvard e hospitalista que cuida regularmente de pacientes pós-cirurgia cardíaca, disse que bastante concorda com a conclusão do Dr. Bavaria. Essas pessoas deveriam ter ido diretamente para a sala de cirurgia, disse o Dr. Jha. Dr. Jha, que não estava envolvido no caso, revisou os relatórios dos especialistas para o The Times.
Se alguém baixou substancialmente a pressão arterial e este é um código azul, isso significa que está tendo sangramento com risco de vida. Não entendo totalmente por que eles foram ao laboratório de cateterismo, disse ele. O Dr. Jha também questionou a decisão original do hospital de realizar a cirurgia de ponte de safena no Sr. Armstrong em caráter de emergência. Parece-me que a morte dele era totalmente evitável. Não está completamente claro para mim que ele precisava da cirurgia cardíaca que ele fez. Provavelmente foi uma ligação limítrofe, mas parece que ele foi levado às pressas para a cirurgia com base nas anotações, disse o Dr. Jha. Além desses profissionais, o Dr. Craig Smith, cirurgião cardíaco do Centro Médico da Universidade de Colômbia, que realizou o bypass quádruplo do presidente Bill Clinton em 2004, recusou-se a falar especificamente sobre o caso de Armstrong, dado que ele não tinha visto os registros médicos. Geralmente, se um paciente desenvolve sinais de sangramento dentro do tórax após a retirada dos fios de estimulação sob observação, ele geralmente vai direto para a sala de cirurgia e geralmente sobrevive, disse o Dr. Smith. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que a morte de Armstrong foi de fato causada por um erro médico? Qual sua opinião sobre toda essa revelação? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.